As águias se reunindo. Estimada plenitude de Deus. Que grande momento a noiva está tendo ao passar por este grande estudo do livro de Apocalipse. Deus revelando sua palavra à sua noiva como nunca antes. Vemos como Deus sempre teve um certo grupinho que permaneceu com sua palavra através dos tempos. Quando Satanás começou a introduzir uma obra que se tornou uma doutrina, havia sempre uma pequena minoria que não era enganada, mas permanecia com aquela palavra. Quando Satanás se tornou ainda mais poderoso e as pessoas começaram a adorá-lo, aquela senhora eleita não foi movida. Eles estavam tão ungidos que até entregaram suas vidas livremente e permaneceram com a palavra. Ao ouvirmos sua voz falar conosco, ela nos adverte como esse espírito é enganoso e traiçoeiro. Como sempre está tentando introduzir um substituto para a palavra original. Sempre tentando substituir a liderança vindicada pelo Pai por outras formas ou lideranças. Ela nos diz que as 7 estrelas são seus 7 mensageiros, e ela os tem em suas mãos. Eles não vêm no próprio poder e autoridade deles, mas no poder e autoridade de Deus, de quem ele habilitou pelo Espírito Santo. Eles são a palavra para o dia deles. Hoje vemos Jesus Cristo se revelando através de seu Espírito em nosso anjo mensageiro. Um anjo que, segundo a palavra, iluminou a terra com a sua glória. Assim como Moisés foi para os filhos de Israel, ele tem a revelação para o nosso dia. Vemos o Senhor se identificando com ela e concedendo-lhe seu poder para guiar sua noiva. Agora ele nos adverte mais uma vez como devemos ser cuidadosos para permanecer com sua estrela, seu mensageiro e líder para nosso dia. Aquele espírito tentará mais uma vez apresentar uma outra forma e uma liderança diferente. Ela nos diz para lembrar que será tão parecido que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas não é possível, pois permaneceremos com a palavra porque somos a palavra e não podemos ser enganados. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja, o que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Porque em cada era a igreja se desencaminha, e não é apenas os leigos mas o grupo de clérigos, os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Ela está claramente nos dizendo que em cada era a igreja e o ministério se desencaminham. Eles saem da palavra original. Eles começam a introduzir seus próprios pensamentos, ideias e liderança às pessoas. Então o que Deus tem que fazer? Então Deus se apresenta em cena como sumo pastor nos ministérios destes 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Glória! O próprio sumo pastor veio no ministério de seu 7º anjo, para nos conduzir de volta à verdade e ao abundante poder da palavra. Ela colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Podemos ter certeza de que Deus escolheu nosso mensageiro pelo conselho determinado de sua própria vontade para nos conduzir a ele. Vamos cravar o prego mais uma vez com a palavra. Se fossem minhas palavras, ou suas palavras, não significariam nada, mas essas são as palavras dele e, portanto, são a palavra viva de Deus e devem ser seguidas. Quando ouvir alguém dizer, você coloca muita ênfase no mensageiro, eles simplesmente não têm a revelação desta mensagem do tempo do fim. Se você diz, eu creio nesta mensagem, ela é de fato o mensageiro da 7ª era da igreja e cumpre todas as escrituras que falam dele. Se você realmente deseja a plenitude de Deus em sua vida, então eu rogo para que Deus revele esta citação para você. Porém ela está em seu mensageiro e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. É o próprio mensageiro dando ênfase e nos orientando a segui-lo como ele segue a Cristo. Não é o homem que recebe a glória, nem adoramos o homem, mas vemos e cremos que não é outro senão Jesus Cristo vivendo e se revelando à sua noiva através do seu anjo mensageiro que ela escolheu para conduzir a sua noiva. Para nós, ficar com a palavra e seguir seu mensageiro como ele nos ordenou, é simplesmente apertar o play e ficar com a voz de Deus nas fitas.
Venham e sejam cheios da plenitude de Deus, enquanto ouvimos juntos aquele que ela escolheu, por seu conselho determinado para nos guiar, trazer a mensagem, a era da igreja de Sardes às 14h, horário de Jeffersonville. Irmão José Branho. Shalom. Este vídeo foi uma bênção para a sua vida. Curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser